Boa noite, meu nome é Anthony. Está começando o 3x3, programa que fala sobre arte, cultura e entretenimento. O nosso programa, como é o primeiro programa da nossa série, eu vou explicar para vocês como é que ele funciona. O programa é dividido em 3 blocos. Cada bloco a gente vai abordar um tema, todos eles sobre um assunto específico. Ficou meio confuso, né? Tá, eu vou explicar para vocês direitinho como é que vai ser. O nosso programa hoje fala sobre cinema. Então, no primeiro bloco, nós falaremos sobre as histórias em quadrinhos e as suas adaptações para o cinema. No segundo bloco, falaremos sobre os musicais e como eles são produzidos e as dificuldades e desafios deles. E no terceiro bloco, falaremos sobre o fim do mundo e as diversas formas como ele já acabou no cinema. Fique ligado e vamos explorar um pouco mais a sétima arte hoje. Bom, vocês com certeza já viram vários filmes de super-heróis, quadrinhos e afins, né? Com o passar dos tempos, as HQs no Brasil foram se tornando cada vez mais populares. Em 1873, começou a história das HQs no Brasil em formato de charges. Já em 1905, tivemos a primeira história em quadrinhos brasileira, a HQ O Tico-Tico, de Renato de Castro. No mundo, as histórias contadas através de desenhos já vêm de muito tempo atrás, quando os imperadores descreviam suas conquistas, vitórias e batalhas em desenhos e afins. Na década de 20, começaram a surgir os quadrinhos como nós conhecemos hoje. Quadrinhos esses como Gato Félix, Batman, Super-Homem, dentre muitos outros. E as adaptações desses quadrinhos começaram muito cedo. Por exemplo, em 1966, quando Batman já tinha suas adaptações para a TV e para o cinema. E uma década depois disso, o Christopher Reeve foi imortalizado no cinema através do papel de Super-Homem, certo? Então, como a gente pode falar de super-heróis se nós não falarmos das grandes produções que estão acontecendo ultimamente, como, por exemplo, Os Vingadores, gigantesca produção cinematográfica que detém o recorde de 3º lugar em bilheterias mundiais. Mas não são só de adaptações famosas que vivem o cinema, sabe? Existem também os quadrinhos independentes. Já ouviram falar disso? Nossa produção foi numa feira de quadrinhos e entrevistou Lao Tissot, grande nome dos quadrinhos independentes no Brasil. Fiquem com o VT aí. Eu comecei fazendo histórias em quadrinhos em 1984, né? Lá na cidade do Rio Grande, no extremo sul do Rio Grande do Sul. Como profissional hoje eu trabalho com vídeo, né? Eu sou um videomaker, né? Eu trabalho para a Universidade Federal do Rio Grande, na rede de pontos de cultura da Universidade Federal, onde eu sou documentarista. Fazem uns 10 anos mais ou menos que eu trabalho com direção de imagens, né? E edição de vídeos ou produtor de documentários. Então, em 1984, eu fiz parte de um coletivo, eu muito menino, assim, fiz parte de um coletivo de histórias em quadrinhos, que o nome do coletivo era Coletivo Mutação. E desse coletivo nós fizemos o fanzine Mutação. Então, de 1984 para cá, eu sempre fiquei envolvido com histórias em quadrinhos, fanzines, enfim. E isso foi permitindo que eu fosse acumulando uma grande quantidade de publicações independentes, zines, fanzines, enfim. E em 2009 eu descobri que a Funarte tinha lançado um edital chamado Interações Estéticas, Residências Artísticas em Pontos de Cultura. E eu já trabalhava há algum tempo num ponto de cultura na nossa cidade. E eu achei que aquela era a oportunidade para escrever um projeto onde permitisse viabilizar um espaço físico para preservar todo esse acervo de fanzines que eu tinha. E hoje é esse espaço físico dentro do Ponto de Cultura Arte Estação, onde nós temos mais de 3.000 fanzines dos anos 80, 90, dessa primeira década do século XXI, fanzines brasileiros, portugueses, argentinos, enfim, fanzines do mundo inteiro. Então a fanzinoteca basicamente é isso, é um espaço onde as pessoas podem ir lá
se apropriar do espaço para ler fanzine, para reproduzir fanzine. Nós temos uma máquina de xerox à disposição do público, então basicamente é isso. Eu trabalho muito com a ruptura, com o experimental, né? Então geralmente as pessoas quando me procuram, já me procuram para experimentar um pouco do pouco conhecimento que eu agreguei esse tempo todo. E por eu ter muito essa produção de quadrinhos, aconteceram algumas situações onde permitiu que eu me aproximasse de alguns grupos de teatro lá da minha cidade, com alguns amigos que têm já uma estética urbana mais radical. E eu fiz algumas experiências de audiovisual, mas foi bem isso mesmo, experiências, assim, agora essas experiências foram interessantes para, em alguns momentos, assim, poder ver aqueles personagens que eu primeiro retratava no papel, né, a gente fez máscaras, figurinos, tal, isso foi uma experiência fascinante, assim, na verdade o processo de fazer o curta-metragem foi muito mais interessante que o resultado final, né? A gente não tem muito acesso aos efeitos especiais de Hollywood, como eu trabalho com ficção científica, ficou naquela fronteira entre o kitsch, assim, e o cult. Bem legal esse VT Coloto só, né? Vocês perceberam que ele falou bastante sobre fanzines. Os fanzines são revistas editadas por fãs, mas aqui no Brasil o termo também pode ser usado para algumas produções independentes. Assim como os quadrinhos experimentais, diversas HQs aqui no Brasil não são tão conhecidas, como, por exemplo, o V de Vingança e o Watchmen. Os irmãos Wachowski, os grandes criadores da série Matrix, gostavam tanto das histórias em quadrinhos gostavam tanto das histórias em quadrinhos do Alan Moore, que decidiram escrever uma adaptação em roteiro que mais tarde veio até ser usada como base para o filme. E ainda falando em Alan Moore, a gente tem uma outra história em quadrinho dele, que é o Watchmen, e dirigido por Zack Snyder, que antes das gravações do filme comprou diversas HQs e levou para o estúdio e distribuiu entre os atores para que eles pudessem levar as HQs para o estúdio e alterar as falas ali mesmo, na própria HQ. Zack Snyder também foi o diretor de 300. E durante as gravações, ele com Frank Miller alteraram diversas cenas das histórias em quadrinhos para que a ação ficasse mais viva, para que o filme ficasse mais atraente. Sem contar que eles gravaram o filme em 60 dias apenas. Tá achando que é fácil adaptar histórias em quadrinhos para os cinemas? Não é fácil, não. E musicais? Você acha que é só chegar lá, cantar e dançar e o filme sai? Não é bem assim. Nossa equipe foi e conversou com a produtora do musical Priscila, Rainha do Deserto. Fique aí, no próximo bloco a gente conversa com vocês. Estamos de volta. Dessa vez um pouco mais calmos, mais suaves, mais melódicos. Afinal, o tema desse bloco são os musicais. Os musicais são o quê? São peças de teatro, né, onde a música conta a história e os atores interpretam através dela. Mas nem sempre foi assim, sabe? Antigamente, as músicas eram só uma parte, era só um elemento para engrandecer o drama e destacar uma cena, talvez. Até que em 1870, William Gilbert e Arthur Sullivan escreveram 14 peças que continham enredo, música e letra, todas em um só conjunto. Isso foi uma inovação para a época e mudou completamente a história dos musicais. A música passou a ser história e os musicais passaram a ser da forma como nós conhecemos hoje. Claro que vocês já ouviram falar de Broadway, né? Bom, o Broadway é considerada o berço dos musicais. Afinal, ali nasceu Grease, Chicago, Mamma Mia e diversos outros grandes musicais. Só para vocês terem uma ideia da dimensão da coisa, em 2008 e 2009, a Broadway gerou cerca de 10 bilhões de dólares para a economia nova-iorquina, além de mais de 80 mil empregos. Sem contar que é um dos lugares mais conhecidos de Nova York. Ir para Nova York e não assistir uma peça da Broadway, desculpa, mas é quase um pecado, né? Alguns desses musicais acabam até vindo para o Brasil, como é o caso de Priscila, a Rainha do Deserto. Nossa produtora foi e conversou com a mulher que organizou e produziu completamente o musical aqui no Brasil. Ela contou pra gente um pouco dos desafios e das dificuldades que eles enfrentaram. Manda o VT aí, produção. Nenhuma montagem
original da Broadway fica a critério da produção do país que está montando. Na verdade, quando você fecha um contrato com a Broadway, você realmente tem que trazer o espetáculo original. Qualquer mudança que você for fazer, por mínimo que seja, então numa coreografia, eu acho que aqui os atores, por ser, sei lá, Brasil pretende, sei lá, um passo a mais, ou, sei lá, fazer uma brincadeira com o samba. Ah, pode ser? Não sei, tem que passar para o diretor artístico estrangeiro, original, para pedir autorização dele. Isso em texto, isso qualquer modificação no figurino. Sempre depois dos espetáculos, a gente tem que mandar um relatório para eles, para a Broadway, dizendo tudo o que aconteceu nos espetáculos, como se houve alguma falha, se não houve, se algum ator faltou, se houve alguma substituição no meio, como foi a reação do público, tudo isso é analisado por eles. Qualquer matéria que for sair também sobre o espetáculo, a gente também tem que passar para eles, olha, realmente isso. Se a gente faz alguma coisa que não está especificada pela Broadway, é multa contratual, né? E, então, assim, por isso que alguns espetáculos vêm pra cá e tá escrito o original da Broadway e outros estão escrito uma adaptação. Quando é uma adaptação é porque eles não têm esse compromisso com o espetáculo que foi montado originalmente lá fora. Eles ganharam um prêmio, né, de melhor figurino, tanto pelo filme quanto pelo espetáculo. Então, quando foram produzir a peça, o musical, foi uma escolha eles realmente manterem o figurino praticamente igual, né, o que é o do filme. Então, assim, a gente traz os figurinos originais da Broadway. Os principais atores, eles foram assistir ao espetáculo lá e já fizeram um início de prova de figurinos e tirar medidas, porque os figurinos dele eram muito mais específicos. Então, algumas coisas foram produzidas aqui, outras coisas foram reformadas aqui, outras coisas foram apenas assim, então vai colocar alguma pedra aqui, uma pluma ali, alguma coisa assim, mas tudo assim veio de lá. Se não veio o figurino de lá, tudo foi instruído porque os figurinistas da Broadway vieram pra cá passar isso. A maior dificuldade de adaptar o filme para um texto teatral é você conseguir pensar o que você consegue projetar do filme dentro de um palco, né? E principalmente as falas, os conflitos, de que maneira que você pode tornar isso cada vez mais aparente, expressivo para o público, sem perder a real história, a real construção. Eu acho que aí o maior problema, na verdade, não é nem tanto na adaptação, é mais na tradução do texto. As músicas colocadas no Priscila são músicas de grande conhecimento. Então, a partir do momento que você traduz as músicas, perderia um pouco essa questão da peça ser dos anos 80, entendeu? Das pessoas irem não só para assistir uma história, mas também para poder curtir o som dos anos 80. Tanto é que no início do espetáculo descia um globo, né? Enfim, só 2 músicas que eles fizeram metade traduzida e metade original, que foi a True Colors e a do Fim, né? Que realmente tinha uma história a ser contada que era muito interessante, por isso que eles dividiram. Solte suas feras. 94 e sua peça em 2006. Na Broadway, ela só chegou em 2011. Priscila é uma das poucas peças que vieram de um filme, porque normalmente acontece o contrário, sabe? Normalmente, o filme vem de uma peça e não a peça do filme. Como aconteceu, por exemplo, em Grease e Chicago. Grease estreou em 1971, foi para a Broadway no ano seguinte e 4 anos depois chegou nos cinemas. O longa usou 6 milhões e arrecadou cerca de 360 milhões. Chicago, por sua vez, estreou na Broadway em 1975. Sua adaptação para o cinema só chegou em 2012. Não tem como falar de música e musicais e afins sem falar da parte principal, que são as trilhas, né? Quem não conhece, por exemplo, I Will Survive? A canção foi originalmente interpretada por Gloria Gaynor e a canção ganhou o Grammy de melhor gravação do disco no único ano que a premiação existiu, sabe? Depois de aparecer no filme de Priscila, Rainha do Deserto, a música I Will Survive virou um hit cake. Vamos ver um trechinho dela agora.
Bom, é interessante essa música, realmente. E é interessante que todos os lugares viraram hit gay. A gente teve até algumas versões nacionais com o Wilson Vai, certo, produção? E essa música ficou famosa, realmente. Bom, outra música muito conhecida, muito famosa, é You're the One That I Want, do Grease. Vamos ouvir um trechinho aí pela produção? Produção, solta aí. Bom, quem não lembra de Grease? Quem não lembra, né? Grandes jaquetas de couro, topetes. Acho que muitas pessoas aí que estão assistindo o programa viveram essa época. Dançaram, usaram a jaqueta, usaram o topete, correto, né? Bom, para fechar o bloco, para fechar ele bem, vamos com All That Jazz, tocado em Chicago. Vamos ouvir um pedacinho e daqui a pouco nós voltamos. Porque no próximo bloco, vocês não podem perder, gente. Não podem perder. A gente vai apresentar, a gente vai conversar um pouco sobre o fim do mundo e as mais diversas formas que ele já acabou no cinema. Não saia daí. Come on, babe, why don't we paint the town? And all that jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. Agora vamos falar do fim do mundo. O mundo já acabou no cinema das mais diversas formas. Foi zumbi, apocalipse, destruição, bombas nucleares, catástrofes, máquinas, teve de tudo. A maioria desses filmes é considerada ação por causa de toda a morte, sangue e violência. Mas nem sempre é assim. Como, por exemplo, no caso de Procura-se um Amigo para o Fim do Mundo. Filme onde o mundo é devastado por meteoros e asteroides. E ele mistura tons cômicos, românticos, dramáticos. Né? E nesse filme, a gente consegue ver assim que não são somente feitos de ação, morte, violência. Outro filme que pode se encaixar na categoria é Eu Sou a Lenda, que mostra um futuro pós-apocalíptico onde, quando os humanos tentaram criar uma doença, uma cura para o câncer, eles acabaram criando uma doença nova que transformava as pessoas em algo parecido com um zumbi. Em 2012, o filme, o mundo acaba por catástrofes e destruições que anteriormente já haviam sido previstas pelos maias. E você? Qual que é a sua teoria? Nós, do 3x3, fomos nas ruas e perguntamos para as pessoas o que elas achavam e como elas achavam que iria terminar o mundo. Solta o VT aí, produção. Não acredito em teoria do fim do mundo, mas se isso acontecer, pode ser tão acidental como teve o início do mundo também. Aliás, acho que quem fala isso está prevendo um profeta do apocalipse, um tremendo idiota. Eu acredito que pode acabar porque tudo que tem um começo pode se acabar. Um dia alguma pessoa vai morrer, um animal vai morrer, ao mesmo tempo o mundo pode acabar, tudo pode acontecer. Bom, eu imagino que o mundo vai acabar com um apocalipse zumbi alienígena e depois um fogo e chamas. Você tantos anos parado aqui, você acredita no fim do mundo? Eu acho que as pessoas vão se matar. Em algum momento todo mundo vai começar a se matar e só ficarão os animais. Uma catástrofe muito grande, provavelmente alguma coisa astronômica. É mais legal, tipo, a revolução das máquinas, sabe? Você tem mais uma essa geração Y que tá surgindo agora, os molequinhos de bonezinho de abarreta, Abercrombie. A filosofia deles é totalmente, tipo, animalesca e remete, tipo, a tempos passados e, tipo, não vale nada, sabe? Você vai todo mundo se matar no final das contas, né? Todo mundo gosta de se matar mesmo. Eu não acredito muito que o mundo vai se acabar. Mas se o mundo se acabar um dia, vai ser por falta de responsabilidade com o meio ambiente. Assim, pelos cientistas, daqui a 50 bilhões de anos, o Sol vai inflar, vai virar uma gigante vermelha, vai pulverizar a Terra. Mas acho que antes o homem vai antecipar isso com essas bombas nucleares, essas coisas essa ambição demais, esses poderes do mundo. Acho que vai ter essa coisa meio precoce, mas vamos torcer para não acontecer isso nunca. Esperar os 50 bilhões de anos aí à frente esperando pela gente, não que o homem venha com essa história venha antes. Se o mundo acabar, eu penso que ele vai acabar em função dessas questões relacionadas à área da cibernética, da informática. Um blackout total da internet pode pôr fim ao mundo, porque algumas coisas deixarão de funcionar, coisas essenciais para, digamos, a sobrevivência das pessoas. Acho que ele
tarde vai ter uma chuva de meteoros, vai cair, vai explodir tudo. Bom, na minha opinião, o mundo vai acabar como a Bíblia fala. Acho que os salvos vão para o céu, o resto vai tudo para a vala de fogo. Mas a questão é, nós vamos conversar agora com a Gabriela Simeone. A Gabriela Simeone faz artes cênicas na Fundação das Artes em São Caetano do Sul, onde uma das matérias do curso é maquiagens especiais. Você sabe que esses filmes de zumbi são cheios dessas coisas, cheios de maquiagem especial, cheios de efeitos. E a Gabi vai falar um pouco pra gente. Boa noite, Gabi. Boa noite. Tudo bom? Gabi, Fundação das Artes, artes cênicas. Por quê? Não sei, eu me interessei por teatro e aí eu resolvi fazer esse curso. E aí, entrando lá logo no primeiro semestre, a gente teve os princípios básicos da maquiagem, que a gente aprendia a preparar a pele, a fazer diminuição de olho, aumento de nariz, de boca. E aí, agora no terceiro semestre, a gente aprendeu tá começando a aprender os efeitos especiais. Ah, sim. E como é que são as técnicas aplicadas, assim? Porque a gente vê que a utilização dela é muito essencial no cinema, em vários lugares, até no teatro mesmo. Uhum. Então, como é que é? Quais são as técnicas que vocês utilizam? Bom, depende do tema que você quer fazer, né? Se você, por exemplo, quer fazer um zumbi, você tem que usar muita técnica de ferimentos, que aí você pode usar um produto que chama massa moldável, e aí você consegue fazer cortes, fazer talvez tiros, e aí você faz um sangue artificial e acaba aplicando. Ah, que interessante. E sabe, você acha, assim, aposto que você já utilizou em diversas produções que você deve ter feito, lá no teatro mesmo, ou é alguma coisa assim. Qual foi a utilização mais legal que você já encontrou da maquiagem? Assim? Qual foi a vez que você trabalhou com ela e você falou, nossa, eu gostei de fazer isso? Teve um efeito que eu gostei bastante, que foi de envelhecimento. Que no começo, quando eu estava fazendo, eu achava que eu não ia ficar parecendo mais velha, e eu fiquei com a cara da minha avó, assim, praticamente. Que a gente foi fazendo, e depois colocou uma roupa também, pintou o cabelo para ajudar na caracterização. Uhum. E aí foi o efeito que eu mais gostei. Ah, sim. E os materiais que vocês utilizam? O que vocês utilizam lá como materiais para a construção dessas maquiagens? Tem os materiais básicos, né, de própria maquiagem mesmo, mas a gente utiliza bastante pancake colorido, que é como se fosse uma sombra sem brilho. Uhum. E aí varia da técnica, né? A gente pode usar massa moldável, como eu falei. E é isso, não foge muito do que é a maquiagem mesmo, é que a gente usa bastante cor, né? Então tem que ter essa variedade. Uhum. Poxa, interessante. Olha, eu sou um cara moreno. Eu queria saber de ti. O tom de pele influencia muito? Acaba atrapalhando, às vezes dificultando a maquiagem? Não. Vocês conseguem trabalhar e fazer as modificações necessárias em cima disso, normal. Né? Ah, legal, meu. E conta aí pra gente. Você... Qual alguma peça que você já tenha trabalhado, alguma produção que você já tenha participado, que assim, você tenha visto muita utilização da maquiagem? Algum exemplo seu que você tenha utilizado, alguma peça que você tenha vivido, que a gente conheça ou não? Em peça assim, que eu participei, ainda não tive essa experiência com os efeitos, porque eu utilizo mais nas aulas, que nossas aulas são sempre temáticas. Então, aí a gente tem um contexto para criar aquela maquiagem, e aí fica andando pela nossa escola, e acaba criando um personagem mais pro dia mesmo, mas nada que foi apresentado. Ah, sensacional. Bom, essa foi a nossa entrevista com a Gabriela. Obrigado pela presença, Gabriela. Infelizmente, o programa vai ficando por aqui, né? Ei. Nossa. Meu Deus, peraí. Eita, cara, o que foi isso, produção? O mundo tá acabando agora, é sério isso? Bom, se o mundo não acabar agora, não perca o 3x3 na semana que vem, onde a gente vai falar de música. Os 3 temas você descobre durante a semana na nossa página no Facebook, facebook.com/3x3. Mande sugestões no nosso e-mail, mande nosso e-mail, 3x3@apocalipsinal.com.br. Se você quiser sugerir alguma coisa. Obrigado pela companhia e se correr bem, até a semana que vem, gente.